Salve, salve galera! Muito bom estar com vocês em mais esse vídeo. Iremos fazer mais um simulado da matéria de direção defensiva. Serão 10 questõezinhas com assuntos que tem despencado em prova. Então é um assunto que vai agregar bastante na sua preparação para a sua prova de legislação, prova que você fará para poder dar continuidade ao processo de habilitação e quem sabe já está com a sua habilitação aí no seu bolso, beleza? Então, sem mais delongas, a gente já vai fazer o nosso simulado. Peço nesse início de vídeo que você aproveite e já curta aí o nosso vídeo, que você também se inscreva no nosso canal para a gente fortalecer a família, deixar ela cada vez maior, que esses vídeos possam alcançar também pessoas que estão interessadas em alcançar conhecimento para tão sonhada aprovação. Então, vamos ao nosso simulado. Questão de número 31. O condutor, ao entregar seu veículo à pessoa não habilitada, alternativa A, comete conduta imprudente, mas não comete infração de trânsito. Alternativa B, perderá sua habilitação. Alternativa C, não haverá infração, desde que o condutor não possa conduzir o veículo naquele momento. E a alternativa D, comete infração de trânsito. Então, o que a norma prevê quanto à conduta do condutor entregar o veículo à pessoa não habilitada? A alternativa A diz que comete conduta imprudente, mas não comete infração de trânsito. Errado. O Código de Trânsito prevê como infração de trânsito quando você entrega o volante, a direção, a uma pessoa que não possui habilitação. A alternativa B, perderá sua habilitação? Também não é para tanto. O Código de Trânsito não prevê cassação para quem entrega a habilitação a uma pessoa não habilitada. Alternativa C, não haverá infração desde que o condutor não possa conduzir o veículo naquele momento. Aqui é aquela situação, por exemplo, por uma impossibilidade, o condutor não está podendo conduzir o veículo, aí neste caso existe a licença poética dele permitir a direção a uma pessoa não habilitada. Não conhecemos essa licença poética pelo CTB, então isso aqui estaria errado. Mesmo diante dessa impossibilidade do condutor, ele não poderia entregar para outra pessoa. E a alternativa D é a correta, comete infração de trânsito, previsão no nosso CTB. Questão de número 32. É dever do condutor de veículo? Todas as vezes que você encontrar essa expressão dever, está falando de obrigação, como a norma determina que você venha a proceder. Então vamos falar de dever. É dever do condutor de veículo A, utilizar as setas do veículo apenas em conversões. B, autuar outros motoristas quando estes cometem infrações. C, manter seu veículo sempre com o tanque completo. E a alternativa D, guardar a distância de segurança entre o seu veículo e o veículo que vai à sua frente. Então, uma das alternativas contém um dever. A alternativa A diz utilizar as setas do veículo apenas em conversões. Estaria errado, porque o CTB prevê outras utilizações das setas que são obrigatórias também, como por exemplo, quando você vai parar o veículo, você tem que sinalizar isso. Quando você vai iniciar a marcha, você também tem que sinalizar a sua saída. Quando você vai realizar ultrapassagens, também existe o dever da sinalização. Então, o apenas transformou a alternativa A em uma alternativa errada. Alternativa B, autuar outros motoristas quando estes cometem infrações? Não, os motoristas não têm essa liberdade, essa permissão para autuar outros condutores infratores. Se fosse, haveria um caos, E na verdade, o CTB prevê apenas 4 figuras de agentes de trânsito que podem realizar a autuação a outros condutores, que é o servidor civil, o estatutário, o seletista e o policial militar. Este último, quando houver convênio entre a Polícia Militar e o órgão de trânsito. Mas fora estas 4 figuras, não há previsão para estas autuações. Alternativa C, manter seu veículo sempre com o tanque completo. Também não é dever. É bem verdade que é infração de trânsito você transitar com o veículo em via pública e deixar faltar combustível. Agora, que você precisa estar sempre com o tanque cheio, não existe essa previsão como dever. Alternativa D, guardar a distância de segurança entre o seu veículo e o veículo que vai à sua frente. Sim, tanto como é um dever, que existe infração de trânsito para quem dirige muito colado, desrespeitando essa distância de segurança entre um veículo e outro. Questão de número 33. Considera-se como colisão de maior gravidade a Alternativa A, colisão lateral.
Alternativa B, colisão traseira. Alternativa C, colisão com animais. E alternativa D, colisão frontal ou frente a frente. Quando analisamos o assunto colisão, sabemos que a colisão que gera maior gravidade, independentemente da velocidade ser muito alta ou nem tanto assim, é a colisão frontal, certo? A colisão frontal porque existe a soma de velocidade entre os dois veículos, né? Um veículo que vai a 40 km, que não é uma velocidade nem tão alta assim, ao bater em outro veículo que vai a 40 km por hora, é como se ele batesse a 80 km por hora, por conta que existe ali a soma de velocidade, certo? Não é a colisão lateral, tampouco a traseira, assim também como não é com animais quando a gente avalia a colisão frontal. Questão de número 34. Ainda que esteja com muita raiva, o condutor dever de novo, né? Alternativa A, manter-se tranquilo e redobrar a atenção no trânsito. B, discutir com outros motoristas. C, transitar mais rápido. E alternativa D, parar o veículo na faixa de trânsito e refletir. A única alternativa que trouxe um dever aqui é a alternativa A, manter-se tranquilo e redobrar a atenção no trânsito, porque essa tensão emocional acaba tirando a atenção do condutor ao trânsito, e falta de atenção acarreta infração de trânsito previsto no artigo 169, o artigo mais genérico que nós temos no CTB. Discutir com outros motoristas fora de cogitação, assim também como transitar mais rápido, e também seria uma infração de trânsito, dependendo do contexto, até mesmo gravíssima, se você parar o veículo na faixa de trânsito. Questão de número 35. Qual das alternativas melhor define o conceito de direção defensiva? Alternativa A. Direção defensiva é demonstrar técnica e perícia com o veículo. Alternativa B. Direção defensiva é preocupar-se consigo mesmo para que não haja acidentes. Alternativa C. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. E a alternativa D, direção defensiva é um dever que recai somente aos condutores de veículos automotores. Então, qual alternativa melhor define o conceito de direção defensiva? A alternativa A, ela não está errada. Direção defensiva é demonstrar técnica e perícia com o veículo, né? Técnica e perícia são algo até necessários, são algo necessários dentro da direção defensiva. Então vamos colocar aqui ela em stand-by. Alternativa B. Direção defensiva é preocupar-se consigo mesmo para que não haja acidentes. Bom, essa preocupação ela não acontece consigo mesmo dentro da matéria de direção defensiva. Ela acontece com as ações de outros motoristas. Consigo mesmo ela fala sobre o cumprimento das normas. Você deve cumprir as normas para cumprir essa direção defensiva. E preocupar-se com as ações de outros motoristas. Então essa aqui, comparada a A, estaria fora. Alternativa C. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Perfeito, a alternativa C, ela ganharia agora, neste caso aqui, a marcação como alternativa correta. Ah, Gilmar, mas você falou que a alternativa A não estaria errada. E não está. Mas aqui a descrição da questão, ela não pergunta quem está certo e quem está errado, mas ele pergunta a que melhor define. E por melhor definição, eu saio da alternativa A e fico com a alternativa C, por ser mais completa. E até um dos macetes da direção defensiva é esta, que as alternativas mais completas, né, cheias de informações, tendem a ser as mais corretas. Alternativa D. Direção defensiva é um dever que recai somente aos condutores de veículos automotores. Errado, porque a direção defensiva ela recai sobre todos os usuários das vias públicas, certo? Pedestres, ciclistas, motociclistas, enfim, todos eles compõem ali um dever de obediência à direção defensiva. Questão de número 36. A direção defensiva pode ser dividida em A. Preventiva e corretiva, B. Adversativa e regulamentar, C. Preocupada e difusa e a alternativa D. Perita e negligente. Essa questão de direção defensiva e a forma como ela é subdividida, ela requer um conhecimento um pouco técnico da matéria. E quem conhece essa subdivisão sabe que ela é dividida em preventiva, que é onde você tenta ver o evento antes que ele ocorra, e a corretiva, que é aquela em que você corrige situações criadas que não foram possíveis ser previstas, né? Então seria a alternativa A, com certeza.
Alternativa B, adversativa e regulamentar, né? Adversativa nada a ver, regulamentar de placas, nada a ver. Preocupada e difusa, errado, né? Difusa até o tipo de atenção que você precisa desenvolver que é correto, mas isso não entra na parte de definição. E a alternativa D, perita, poderia ser ok, mas negligente, né? Deixar de fazer o que tem que ser feito, errado. Questão de número 37. Qual a característica de um acidente evitável? Esse assunto tem sido muito cobrado em provas sobre acidentes evitáveis e acidentes inevitáveis. Vamos lá, a definição de um acidente evitável. Alternativa A, aquele que mesmo o condutor tomando todas as ações possíveis não consegue evitá-lo. Alternativa B, aquele gerado por forças alheias às do condutor. E alternativa C, aquele que sempre gera morte. Alternativa D, aquele em que o condutor não faz tudo o que pode ser feito evitando o acidente. Pelo termo evitável é aquilo que dá para evitar, né? O oposto seria o inevitável, que é aquilo que não tem como evitar. E quanto a esse conceito, acharemos a alternativa correta. A alternativa A diz que aquele que mesmo o condutor tomando todas as ações possíveis não consegue evitá-lo. Poxa, se o cara fez tudo o que estava ao alcance dele, mas mesmo assim aconteceu, isso aqui era inevitável, né? Então a alternativa A está fora. B, aquele gerado por forças alheias ao do condutor. Se são forças aquém do condutor, inalcançadas pelo condutor, isso também passa a ser algo inevitável se acontecer. Então está fora. Alternativa C, aquele que sempre gera morte. Vamos lá, será que todo acidente que gera morte, ele é um acidente evitável? Isso define? E obviamente que não, né? Alguns acidentes podem não gerar morte e mesmo assim serem acidentes evitáveis, né? Por exemplo, quando alguém bate numa árvore e sobrevive. Pode ter sido um acidente evitável, se por exemplo você andasse em baixa velocidade, se você desviasse da árvore, né? Então a morte não define se o acidente era evitável ou inevitável. E a alternativa D, aquele que o condutor não faz tudo o que pode ser feito evitando o acidente. Então, se ele faz tudo, o acidente seria evitado. Se ele não faz, aí o acidente ocorre, mas de forma a ser evitada se ele fizesse tudo que podia ser feito. Então, a alternativa D entra como a melhor definição para o que é um acidente evitável. É aquilo que você não faz tudo o que pode ser feito, tornando evitável. Questão de número 38. Qual a alternativa tem mais elementos da direção defensiva? Esse assunto, elementos da direção defensiva, é questão certa na prova. Vamos lá. Alternativa A, conhecimento, perícia, habilidade, prevenção e decisão. Alternativa B, previsão, habilidade e decisão. Alternativa C, habilidade, conhecimento, previsão e decisão. Alternativa D, prevenção, habilidade, perícia e conhecimento. Em aula, eu gosto de passar um mnemônico que ajuda muito a lembrar de todos os elementos da direção defensiva, porque eu sei que eles são importantes, eles vão ser cobrados em provas. E esse mnemônico é o famoso, o doutor, que ele é PhD em CA. Como assim, Java? PhD em CA. Nas grandes universidades, o PhD é o título maior que pode ser alcançado. É quando você estuda especificamente dentro de uma matéria específica, nesse caso aqui seria o CA, seria em câncer, né? PhD em CA. E cada letrinha dessa aqui, ela representa um elemento da direção defensiva. P de previsão, H de habilidade, D de decisão, C de conhecimento e A de atenção. Então isso me ajudou bastante a lembrar dos 5 elementos da direção defensiva. Com eles em mente, eu agora vou achar a alternativa que tem mais elementos da direção defensiva. Alternativa A, conhecimento, ok. P, perícia, né? Previsão. H de habilidade, está correto. Prevenção, né? Previsão. D de decisão. Teríamos 3 na alternativa A, mas como tem itens errados, dificilmente ela vai estar correta. Alternativa B, previsão, ok. Habilidade, ok. Decisão, ok. Em relação a A e a B, a A está fora, porque a B não tem nenhum elemento errado e tem 3 elementos. Alternativa C, habilidade, ok. Conhecimento, ok. Previsão, ok. Decisão, correto. A alternativa B também está fora. Ficamos com a alternativa C por enquanto. Alternativa D, prevenção, errou. É previsão. Habilidade, ok. Perícia, errado. Previsão, P de previsão. E a alternativa C de conhecimento estaria correta.
mas nós só teremos aqui dois elementos, né? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Questão de número 39. Condições adversas são situações que atrapalham e aumentam o perigo de acidente. Ao conduzir um veículo sob chuva, que tipo de condição adversa o condutor está enfrentando? A melhor forma de você responder questões sobre condições adversas é procurar aonde está a fonte do problema. Se estamos falando de um veículo que está sendo conduzido sob chuva, entendemos que o problema vem do alto, né? A alternativa A diz que é a luz, a alternativa B diz que é a via, a alternativa C diz que é o motorista, a alternativa D diz que é o tempo. Luz, sol ou farol de veículo pode fazer chover? Não, né? A via, a chuva vem da via, vem do asfalto, da estrada? Também não. É o motorista fazendo a dança da chuva? Tampouco. E a alternativa D, correto, fala sobre condições atmosféricas, né? Fala sobre o tempo, são essas forças da natureza. A alternativa D, tempo, né? Relacionada à chuva. Nossa última questão do nosso vídeo sobre direção defensiva. Questão número 40. Diz o seguinte: quando o veículo aquaplanar, o condutor deve, cuidado com esse termo dever, mas eu chamo a atenção para a aquaplanagem, que também é assunto certo de prova. Alternativa A. Quando o veículo aquaplanar, o condutor deve: A. Acelerar imediatamente. B. Movimentar o volante bruscamente. C. Esterçar levemente a direção e não frear. E a alternativa D. Frear bruscamente o veículo. Vamos então ao fenômeno da aquaplanagem, que é quando o veículo perde contato com o asfalto e plana literalmente sobre uma camada de água. Acelerar imediatamente. Você há de convir comigo que é justamente a alta velocidade e também o alto volume de água que faz com que o veículo aquaplane. Então, acelerar mais ainda não é a melhor ideia. Alternativa B. Movimentar o volante bruscamente. Lembre-se, bruscamente é um termo que não casa com a direção defensiva. A não ser que você vai procurar uma alternativa errada, bruscamente seria essa alternativa. Mas se você procura alguma coisa correta, o brusco nunca vai estar associado à alternativa correta. Tá fora. Movimentar bruscamente, você pode perder facilmente o controle do veículo. Na verdade, você não precisa estar nem aquaplanando para perder o controle do veículo se você movimentar o volante bruscamente, principalmente em alta velocidade. Alternativa C. Esterçar levemente a direção e não frear. Esterçar é movimentar de um lado para outro. O veículo vai precisar dessas correções, você vai fazer essa movimentação de forma leve, né? E não frear. Por que não frear? Como o pneu não está encostando no asfalto, o que acontecer com a roda é um travamento. E aí, se a roda travar, você vai perder com mais facilidade ainda o controle do veículo. Então a alternativa C está corretíssima. Alternativa A, alternativa D diz frear bruscamente novamente, né, o veículo errado, né, temos que usar os freios, não é algo conveniente. Então, galera, finalizando aqui o nosso simulado, peço a você mais uma vez que possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir o conteúdo e ficar atento aos nossos vídeos. Teremos muitos vídeos, muitos assuntos diferentes a ser abordados, e isso só serve para agregar tanto agora no processo de habilitação, como também no porvir, no posterior, depois de habilitados. Creio que esse canal vai trazer muito conteúdo sadio e saudável para a manutenção da sua boa condução e do seu documento de habilitação. Forte abraço e até a próxima.